Amém, irmãos? Abacuque, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao número 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Irmãos, quando eu parei para meditar no versículo de número 1, a primeira pergunta que eu me fiz é: tenho alguma queixa para apresentar diante de Deus? Talvez se eu sentar com cada um aqui, cada um tem uma queixa que apresenta diante de Deus. Tem algo que incomoda, tem algo que não está onde deveria estar, e isso produz em nós uma queixa. E muitas das vezes a gente dobra o joelho buscando uma resposta de Deus, e muitas vezes a resposta não vem. E a pergunta é: por que não vem a resposta? O versículo 1 deixa claro para nós que para essa pessoa obter uma resposta de Deus acerca da sua queixa, ele teve que ter um posicionamento diante de Deus. Olha os dois verbos conjugados: por-me-ei e colocar-me-ei. O cristão que não se põe na brecha, irmão, não tem resposta. Vai ficar queixando a vida inteira para Deus e não vai ter resposta. E a pergunta que eu faço quando eu medito nesse versículo 1 é: que posição é essa que eu tenho que estar para que Deus responda a minha queixa? Observa que ele determina 3 ações, irmãos. A primeira, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Em primeiro lugar, ninguém levou ele lá. Isso chama-se livre-arbítrio. Por-me-ei. Em outras palavras, eu vou me colocar nessa situação. Irmãos, o que é uma torre de vigia? Quando a gente olha para um quartel, geralmente você vê pessoas que estão em torres fazendo guarda. Aquilo é uma torre de vigia. Você já viu guarda ficar lá sem a tua armadura? Então quem não busca, irmãos, o revestimento de poder de Deus, nunca colocou a tua vida numa torre de vigia. Glória a Deus. Porque um soldado de Cristo, ele tem que ter na mão a espada do Espírito, ele tem que ter na mão o escudo da fé, ele tem que ter o calçado da preparação do Evangelho da paz, ele tem que ter, irmãos, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto da verdade. Não estou com a minha vida numa torre de vigia. Na hora que eu apresentar minha queixa para Deus, sabe o que ele vai falar? Você quer a resposta da sua queixa? Põe a tua vida na posição que tem que pôr. Aí eu vou ver se eu cumpro a vontade do seu coração. Irmãos, quando a gente olha para uma torre de vigia, também colocavam torre de vigia lá no meio de uma vinha. Era como um estaleiro mais alto. E o propósito era que aquele que estava vigiando a vinha tinha que velar para que as raposas e as raposinhas não atacasse as vinhas que estavam em flores. Então quem põe a tua vida numa torre de vigia, ele vigia contra as raposas e contra o quê? As raposinhas, que tenta, irmãos, destruir o fruto da vide. Qual que é o fruto
da vide é o cacho de uva. E nós já aprendemos que o fruto do Espírito é exatamente o cacho de uva. Quem põe a tua vida numa torre de vigia está velando para não perder o fruto do velando. Ou em outras palavras, quem anda segundo a vontade da carne, irmãos, não pode agradar o quê? A Deus. Aí eu apresento a minha queixa e vou querer resposta. Você sabe o que ele vai dizer para mim e para você? Passa a andar em espírito. Isso é posicionamento. Quando eu olho para uma torre de vigia, ela está num lugar elevado. Em outras palavras, eu tenho que crescer, irmãos. Eu tenho que ganhar nível. Eu tenho que ganhar altura, o quê? Espiritual, para a glória de Deus. Então a primeira coisa, ele vai falar: ei, quer a resposta? Põe a vida na torre de vigia. Segundo, ele verbo ali, segundo, ele colocou assim, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Irmãos, o que é essa fortaleza? Olha o que está escrito em 2 Samuel capítulo 5, do versículo 17 ao 19, diz assim, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu aonde, irmãos? A fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor ao Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Irmãos, que fortaleza é essa? É a fortaleza de Sião. Davi, para tomar posse da fortaleza de Sião, ele teve que entrar pelos canais subterrâneos. E para entrar pelos canais subterrâneos foi necessário ele o quê? Descer. Foi necessário ele se humilhar. Irmãos, a fortaleza de Sião naqueles tempos estava sendo governada pelo povo jebuseu. E o povo jebuseu colocou na frente dele um monte de cego e de paralítico. Toma cuidado, tá? Com quem está cego espiritualmente falando e com quem não está conseguindo caminhar na fé. Porque esses nunca auxiliarão para a gente colocar as nossas vidas lá na fortaleza de Sião. Pelo contrário, virão com impedimento. As palavras, quando eu desço, eu lembro de uma casa de oração. Quando eu olho para a fortaleza de Sião, conjuntamente com a torre de vigia, eu lembro desse lugar. Salmos de número 91, versículo de número 1 e número 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. O que ele é ali, irmãos? A minha fortaleza, a fortaleza de Sião, e nele confiarei. Colocar-me-ei nessa posição. Eu vou habitar no esconderijo. Não é visitar, não, irmãos, é habitar. A terceira ação que ele teve que fazer está lá: e vigiarei. Alguma semelhança quando Jesus vira e fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentar. Que a vigilância e a oração, irmãos, vai nos ajudar a não deixar as raposas e as raposinhas consumir o fruto da vide. A vigilância e a oração vai nos ajudar a nos revestir da armadura de Deus, para que a gente possa combater o bom combate para a glória do nome do Senhor. Então a gente tem que entender isso. O nosso culto tem que ser racional. Às vezes eu fico queixando e não tenho o quê? Resposta nenhuma da parte de Deus. Aí eu não estou tendo resposta. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Filho, você pôs a tua vida na minha torre de vigia? Ou seja, na sua torre de vigia? Colocou a tua vida sobre a fortaleza de Sião? Está vigiando? Aí o que aconteceu no versículo 2? Quando o homem se posicionou, já começa dizendo: o Senhor me respondeu. E o quê? Aí disse: o Senhor me respondeu e
disse, olha o que ele colocou agora lá: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Irmão, presta atenção. Que tamanho que tem que ser essa tábua e a escrita para eu passar correndo e conseguir entender claramente o que está escrito nela? Ele falou: escreve pequenininho, irmãos. Se você escrever pequenininho e alguém passar correndo, vai entender o que está escrito ali ou não? Não vai, irmãos. Vocês lembram do rolo da maldição, que é a palavra de Deus, que era doce na boca, mas amarga no ventre? O texto dizia que ele tinha 9 metros de comprimento e tinha 4,5 metros de largura. Isso era um rolo. Agora ele desenrola 4,5 metros de largura. E ele dizia que tinha uma escrita lá. Você imagina o tamanho da escrita que não estava lá. O que Deus está dizendo: ei, a hora que eu te der a resposta da tua queixa, pelo amor de Deus, escreve bem grande para não esquecer, escreve bem grande para estar diante dos teus olhos, escreve bem grande essa revelação. Mas quem não tem fé, irmão, você sabe como que ele escreve ou não? Grande. Não tem fé, escreve pequenininho. Às vezes você precisa tomar lupa e às vezes nem escreve porque não dá crédito. Quanto maior eu escrever, maior vai ser a minha fé. Irmãos, observa que Deus diz como Ele vai falar conosco. Ele diz: escreve uma o quê? Escreve a visão. A Bíblia diz que no derramamento do Espírito, lá em Atos capítulo 2, versículo 17, quando Ele derramar do teu Espírito, o Espírito, irmãos, Ele vai usar de 3 ferramentas. Diz lá, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão o quê? Sonho. Quando eu olho para alguém que tem visão, quer dizer, agora ele já não está mais cego, ele não está mais no escuro. Agora o príncipe desse século já não cegou mais o entendimento. As escamas foram tiradas dos olhos. E aí a hora que eu tenho discernimento, que Deus me fala nas escrituras comigo, irmãos, eu tive a visão da palavra. Quando Deus abre os meus olhos, eu estou aqui no culto, Ele pode abrir os olhos do mundo espiritual e me entregar uma visão, irmãos. Ele pode visitar eu e você lá na nossa cama, quando a gente dorme, lá no nosso descanso, e dá pra gente o que também? Uma visão e sonhos. Logo quando a gente recebe a resposta de Deus, irmãos, a gente já não está mais cego. Olha o processo. Aí ele vai dizer lá no versículo 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Irmãos, há um tempo determinado para cumprir todo o propósito debaixo do céu. Mas às vezes eu estou esperando o tempo determinado e não tive resposta nem da minha queixa. Não, estou esperando em Deus. Está esperando em Deus. O que Deus te falou? Até agora Deus não falou nada. Então vai pôr a vida na torre de vigia, vai colocar a vida lá na fortaleza de Sião e passa a vigiar. Eu estou esperando em Deus, mas Deus não deu direção nenhuma, nem na palavra, nem em sonhos e nem em visões. Irmãos, a gente tem que entender isso. Quando a gente cumpre esses 3 propósitos aqui, a Bíblia fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio do quê? De vós. Irmão, maravilha feita sem santificação, isso é obra da iniquidade. Isso é sinal e prodígio do céu para permanecer a pessoa onde? No erro. E não é esse o propósito. Mas quando a gente põe a vida na brecha, olha o ponto e vírgula que ele coloca ali, ele diz, mas se apressa para o fim e não o quê? Falhará. Você acha que Deus não tem pressa, irmãos, para cumprir na minha e na sua vida as promessas que Ele tem reservado ou não tem? Ele põe o ponto e vírgula: se tardar, espera. Irmão, quando eu espero como? Bravo? Reclamando? Lembra do salmista: esperei
com paciência no Senhor. Ele ouviu o que? O meu clamor, tirou o meu pé de um charco de lodo, de um lago horrível, colocou o meu pé sobre a rocha, pôs um novo cântico, pôs um novo hino ao nosso Senhor. Muitos o verão e o temerão e o glorificarão. Sudecaia, udecom manai de cantos. Desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha de tal modo em favor daqueles que nele o quê? Espera. Mas espera na visão de Deus. Se eu não tive visão, irmão, está na hora de eu começar o quê? A buscar. Senão eu vou morrer esperando e não vai acontecer o quê? Nada. Porque Deus quer de mim e de você, através daquela queixa que Ele permitiu vir, um posicionamento. Perfeito, irmãos. Se não lá no fim da vida, sabe o que eu e você vão falar? O Deus vai olhar para mim, para você, vai falar, ganhastes o mundo inteiro e perdestes a tua alma. O que adiantou? Se a bênção dele enriquece, não traz consigo o quê? Dores. Irmãos, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo do 36 ao 39, diz assim, olha lá: porque necessitais de paciência. Novo, né? Quem espera, espera com. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual que é a vontade de Deus? Coloca a vida na torre de vigia, coloca a vida na fortaleza de Sião e vigia. Aí eu estou nessa posição, irmãos, eu espero com paciência ali orando, me humilhando aos pés do Senhor. Aí ele vai dizer, olha lá, porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, como no texto dizia, né? Dizia dessa maneira, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não que tardará. Aí ele vai colocar embaixo, mas o justo viverá pela fé. Irmão, quem que é justo aos olhos de Deus? Quem colocou a tua vida na torre de vigia, quem colocou a tua vida na fortaleza, entendeu? E quem está vigiando, aí está na posição de justo. Se eu não pus, eu estou na posição de ímpio. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso escreve grande, bem grande na tábua do teu coração, bem grande diante dos teus olhos, bem grande para todos que passarem diante de você. Porque se a gente não escrever, certamente a gente vai o quê? Recuar. E quando a gente recuar, Deus não tem prazer o quê? Não tem prazer em nós. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, pode ter certeza, por detrás daquela queixa, o propósito central é a conservação da minha e da sua alma. Ele usa, irmãos, daquela situação, dessas situações, para trabalhar na nossa o quê? Nossa alma. Meus irmãos, eu quero abrir aqui os olhos da igreja acerca de um assunto. Existe aí uma fala no meio evangélico, não vou falar nem no meio cristão, que dizem assim, que quem tem promessa não morre, irmãos. Vou mostrar na Bíblia. Tira isso do Corão, tira isso do coração. Isso é iniquidade. Mas antes de eu entrar nesse assunto, voltando lá no texto de Abacuque, capítulo 2, olha o que agora diz o versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, quem que é soberbo aos olhos de Deus? São todos quantos receberam a visão de Deus, tiveram o discernimento de qual é a vontade de Deus, mas não escreve em letras grandes na tábua. Pelo contrário, despreza a visão de Deus. Não anda pela luz de Deus,
não anda pela revelação de Deus. Deus usa os jovens, as jovens para profetizar, vem a revelação da palavra e não dá crédito à pregação. Quando ele não dá crédito, ele nunca vai pôr a vida dele na torre de vigia, nunca vai estar com a vida dele na fortaleza de Sião, e significa que não está vigiando, soberbo. Deus abre, dá uma visão, faz uma promessa, o homem não tem mais esperança no cumprimento do quê? Da promessa, não crê mais. E quando Deus olha para esse tipo de alma, Ele olha para mim e para a sua e fala assim, ó, a nossa alma não é reta nele, não é reta nele. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando Deus lança a tua palavra não volta vazia. Só que quando Deus dá a tua palavra, o propósito principal quando eu creio nela é exercitar a minha fé. Por isso o justo viverá pela fé. Só que o propósito central de eu exercitar a minha fé, irmãos, não é eu alcançar a promessa, mas como diz a palavra de Deus, é alcançar testemunho. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 e número 2, olha o que diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Todos os antigos alcançaram testemunhos, mas nem todos os antigos alcançaram a promessa. Aí você fala, pastor, mas como isso é possível? Dá tempo, nós vamos indagar acerca disso. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 8 a 13, diz assim, ó: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido, que irmãos? As promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, tinha uma promessa que Deus ia edificar uma cidade para eles morarem. Receberam essa promessa? Não. Aí vocês falam, tá pastor, mas e aí? Como é que funciona? Irmãos, guarda algo. O homem não recebeu a promessa no físico, mas no mundo espiritual ele recebeu o direito de habitar na Jerusalém celestial. Cidade essa que os muros e os fundamentos do muro e o muro são de pedras preciosas, algo que é muito maior, que é muito mais excelente. Então quando Deus não cumpre uma promessa, irmãos, terrena, é porque o que Ele tem reservado é maior do que aquilo que a gente espera. Por isso que olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 36 ao 40. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, o testemunho, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem o quê? Aperfeiçoados. Quem é que não seria aperfeiçoado? Quem estava perseguindo, quem estava maltratando, quem estava distratando. E olha o que diz o versículo 40, porque Deus, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Irmãos, mas pastor, o que você quer dizer com isso? Guarda algo, Deus te deu uma visão.
escreve bem grande: vive pela fé, dá testemunho daquilo até a sua morte. Se Deus cumprir em terra, irmãos, glória a Deus. Se Ele não cumprir em terra, guarda algo, Ele tem algo maior, melhor do que aquilo que a gente espera. Irmãos, Deus, Ele não é mentiroso, Ele não é homem para que minta. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo do 7 ao 10, diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o que? Ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem disse que eu vou colher na carne todas as promessas que Deus me fez? Se eu estou plantando no Espírito, pode ter certeza, o Espírito é inevitável, mas a carne vem para acrescentar e não trazer consigo o quê? As pessoas só querem esperar na carne. Irmãos, aqueles homens que a gente estava vendo que morreram lá no Coliseu, comido por leões. Você acha que eles não carregavam no coração a esperança de, fui lançado numa cova de leões, Deus vai mandar o anjo e vai fechar a boca? Morreram crendo, mas alcançaram essa promessa? Não, mas Deus tinha algo maior. Você pode ter certeza que o leão que está rugindo, bramindo, não tocou nessa vida. E aonde eles foram parar, irmãos, ainda não chegou aos olhos, não desceu o coração, não passou nos ouvidos o que Deus tem reservado. Muitos foram feitos tochas humanas no jardim de Nero. Você acha que não carregavam a esperança de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus vai mandar o quarto homem aqui, não vai sentir nem cheiro de fumaça. Morreram, irmãos, mas Deus tinha algo melhor para a vida deles. No final de tudo, volta lá no texto que a gente leu, irmã, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Olha lá, final de tudo é a conservação da... A gente tem que entender isso, pelo amor de Deus. Deus pode cumprir, Ele poderia ter dado uma cidade na terra e também a cidade lá no céu, mas se Ele desse a cidade lá na terra do jeito que Ele queria construir, aonde o homem ia pôr o coração dele? Será se ele ia agir como um peregrino e um forasteiro? Ou ele já ia começar a juntar tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói? Mas no Espírito não falha, e na carne vem para acrescentar e não trazer consigo o que é. Às vezes eu tenho uma enfermidade, eu quero tanto que Deus me cura. Está escrito na palavra, Ele levou sobre si, tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Não perde a esperança disso, continua caminhando, escreve bem grande isso. Morre dando testemunho de fé, crendo até o último dia da sua vida que Deus o que? Cumprirá. Mas se Ele não cumprir na carne, nessa terra de viventes, irmãos, guarda algo. O que Ele tem reservado para mim e para você é muito o quê? Maior. É muito maior. Por isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 7 ao 8. Porque andamos por fé e não por... Irmão, vista, a pessoa quer ver na terra cumprir. Ela quer ver nesse plano horizontal aqui, mas por fé não. Por fé é Deus, em primeiro lugar, conserva a minha alma. E se tu quiseres, tu podes, Pai, acrescentar algo que não traz consigo o que é. Não está cumprindo, eu tive uma visão e não cumpriu. Continua dando testemunho. Vive por essa fé. Vive, quando eu falo o justo viverá, irmãos, ele viverá tendo a vida o que? Eterna. E se ele quiser cumprir, sendo que isso não vai o que? Deixar de conservar a alma, ele dá a vida, e a vida em abundância onde? Nessa terra de viver. Então quando dizem assim, quem tem promessa não morre, irmãos, Abraão morreu tendo promessa, muitos outros morreram tendo o que? Mas viveram até o último dia da vida deles, crendo na promessa o que? De Deus. Irmãos, Deus disse para Moisés que ele ia entrar na terra o quê?
prometida, lá aos 45 minutos do segundo tempo, Deus fala: sobe no monte, Moisés, visualiza a terra, porque você vai morrer e não vai entrar. Morreu e não cumpriu o quê? A promessa. Mas o que Deus tinha reservado para ele, irmãos? Era algo muito muito maior, pelo amor de Deus. Aí eu sou tão apegado nas coisas dessa terra, irmãos, que eu não entendo isso, eu não compreendo isso. Então esquece, guarda isso. Se Deus não cumpriu aquela visão na carne, é porque Ele vai cumprir, ou já cumpriu no Espírito, algo muito E por causa disso Ele mentiu? 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6 e 7. Aprende algo. A fé vem por o que, irmãos? Ouvir o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós já aprendemos, se vocês meditarem lá depois com calma na casa de vocês, lá em Abacuque capítulo 3, vai dizer que debaixo das mãos de Deus saem raios do quê? De luz. Em outras palavras, quem está na posição de um justo, vivendo pela fé, ele está debaixo das potentes mãos de Deus, aonde tem o raio o quê? De luz. E quando a gente está na posição de debaixo das potentes mãos de Deus, cumpre-se o que está nesse texto que diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Ou seja, viva pela fé, para que a seu tempo vos exalte. Olha lá agora, irmãos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, vamos pôr a nossa vida na posição, e aí a gente vai e apresenta as queixas para Deus. Quando a gente apresentar, Ele vai revelar a luz dele, Ele vai dar a visão para nós. Quando Ele der a visão, vamos nos humilhar debaixo das potentes mãos dele, porque no tempo determinado Ele vai nos exaltar. Seja, irmãos, cumprindo na carne alguma promessa, ou seja, trazendo algo que é muito... O que a gente quer? Aquilo ou algo que é muito... Supor aqui na frente de todos nós, o que nós desejamos para a nossa vida? Ele cuida de nós. Como Ele disse lá no texto de Hebreus capítulo 10, versículo 39, Ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Em outras palavras, estamos todos nós nos humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ei, se tiver que cumprir aquela visão na carne e a minha alma não for conservada, ganhei o mundo inteiro e perdi a minha alma. Mas se Ele cumprir aquela visão na carne e a nossa alma continuar conservada, guarda algo, aquilo apenas acrescentou na nossa vida e não trouxe consigo dores. Escreve a visão. Eu profetizo que nós teremos muitas visões, e nós vamos escrever todas essas visões em tábuas muito grandes. E todos nós vamos viver conjuntamente pela fé, irmãos, nas visões que Deus deu. Porque eu tenho certeza que no tempo determinado Ele trará exaltação para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.